Throw it up. Start twerking like Miley. Fala galera, tudo bem? Hoje estamos aqui com mais um vídeo. Dessa vez a gente vai estar fazendo uma coisa muito legal. Mas antes eu vou começar aqui com um recado, galera. O canal tem Twitter. Então se você quer seguir as notificações, dicas sobre programação, entre outras coisas, siga o Twitter do canal que vai estar aí na descrição. E vamos nessa. Bem galera, hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal. Vocês devem estar percebendo que eu não estou no Visual Studio, não estou no Unity. Hoje eu estou aqui no Chrome, certo? No meu navegador. Mas por que eu estou no Chrome? E por que eu estou no site do Codecademy? Galera, hoje para vocês eu vou ensinar a primeira linguagem de programação que eu aprendi na minha vida. E foi o JavaScript. Como vocês devem ter lido aqui. E como vocês devem ter lido no título. Bem, eu acho que se eu tiver a oportunidade de aprender, vocês também podem. Bem, galera, seguinte. Codecademy foi o primeiro lugar, é web. Foi o primeiro lugar que eu aprendi a programar, mas alerta. Não ensina a programar aplicativo. Só ensina a programar web. Se você quer ser um web designer ou criador de sites, aconselho o Codecademy. Se não, é Visual Studio, Xtools puro. Criação de aplicativos para Android ou Android Studio, entre outras coisas. Tá, mas sem enrolações, vamos lá. A primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é como, por exemplo, printar alguma coisa aqui no console. Esse cara azul escuro aqui é do console. E eu vou ensinar para vocês como, por exemplo, escrever alguma coisa no console. A gente pode escrever aqui, mas a gente não quer escrever assim. A gente quer escrever por programação. A gente vai escrever console, que a gente vai acessar o console, .log. Log significa meio que printar. Não é bem isso, é tipo escrever. A tradução de log não é bem escrever, é tipo logar. Mas a gente vai trabalhar console.log é escrever no console. A gente vai colocar parênteses e dentro desse parênteses a gente vai colocar aspas. Lembrando, galera, aspas não são apóstrofos duplos. Caramba, desculpa. Aspas são esses dois apóstrofos. Tá difícil? Apóstrofos. Fala rápido, você não vai conseguir. Mas então, não são dois apóstrofos. É difícil, juro. Não são os dois apóstrofos juntos. São aspas. Aspas é um específico, fica do lado 1. Você aperta Shift, pronto. E isso daí serve para a gente escrever texto. Se a gente escrevesse, por exemplo, oi e desse run, oi is not defined. Porque ele vai identificar o oi como uma função, variável, entre outras coisas. No nosso caso a gente quer... Caramba. No nosso caso a gente quer printar o oi. Então a gente escreve aqui, coloca as aspas e escreve oi. Assim. Agora a gente dá run, pronto, apareceu o oi. Beleza. Acho que console.log já tudo certinho. Console.log serve para logar no console, ou seja, mandar mandar um texto ou número ou informação de uma variável para o console. Ele é a ponte entre você e o console. A função console é a ponte entre o seu código textual e o console. Beleza. Agora a gente vai criar as nossas primeiras variáveis. Para definir uma variável, a gente utiliza var. Variable. Acho que é assim. Var. Aí a gente coloca o nome da nossa variável. No meu caso, eu vou começar com texto. Vou criar uma variável do tipo texto. Var texto é igual a aspas. E aí a gente coloca o texto que quiser. No meu caso eu vou colocar oi. Variáveis, galera. Variáveis são silos de armazenamento. Ou seja, eles armazenam aquilo que você definir que ele deve armazenar. Como, por exemplo, silos de armazenamento de fazendas, que normalmente armazenam sementes. Você colocou que dentro desse silo, você vai armazenar sementes.
Variável é a mesma coisa. O texto dentro dela varia, as informações dela pode variar, ou seja, você pode alterar, e ela armazena. Isso daqui, simplesmente. Se você, por exemplo, escrever console.log, aí o nome da variável, que no nosso caso é texto, vai aparecer o que essa variável carrega, que no caso é o texto oi. E mais pra frente, nesse vídeo ainda, vou ensinar a mudar o que está dentro da variável oi. Beleza. A próxima variável que a gente vai trabalhar é números. A gente tem texto e número. Igual a 1, 2, 3, 4. Variáveis de número, que é int, de modo avançado é int, de inteiro, que é uma classe de números, e de menos infinito até mais infinito contando zero. Não precisa de aspas para escrever, porque senão viraria um texto. E no caso a gente quer números, então a gente coloca sem aspas. Pode deixar assim. No caso da variável, verdadeiro, vou colocar VIF. Verdadeiro ou falso. É igual a true. Esse aqui é uma variável do tipo booleana. Ou seja, o que ele carrega é verdadeiro ou falso. Se, por exemplo, se o VF for verdadeiro, eu quero que isso aconteça. Se ele for falso, eu quero que isso aconteça, entendeu? É para isso que servem variáveis do tipo boolean. A gente poderia utilizar um número. 1 é igual a verdadeiro, 2 é igual a falso. Como a gente também poderia usar texto. A é igual a verdadeiro, enquanto B é falso. Mas, na codificação, existe tipos específicos, né? Para trabalhar com isso. Beleza. Legal. Se a gente der run, nada aconteceu. Ele não tem nenhuma obrigação aqui de printar nada no console. Se eu pedir para ele, por exemplo, console.log, que é para logar, eu quero que ele logue a variável texto. E a gente der run, ele deu oi. O que está dentro da variável texto é oi. Certo? Se eu pedir para ele falar o que está dentro da variável número, 1, 2, 3, 4. Legal, muito bom. Sei o que está dentro da variável texto e sei o que está dentro da variável número. Mas o que está dentro da variável VF? True. O que está dentro da variável VF é true. Galera, vocês estão vendo esses avisos aqui? Missing semicolon. Em JavaScript a gente coloca ponto e vírgula. Mas é difícil se acostumar a ponto e vírgula. Eu nunca utilizei ponto e vírgula programando em JavaScript. Mas é bom vocês começarem a aprender, né? A pegarem um costume de utilizar ponto e vírgula. Porque C++, se eu não me engano, utiliza ponto e vírgula. C Sharp utiliza ponto e vírgula. No próprio Unity, né? Quando a gente vai programar, a gente coloca ponto e vírgula. Então. Mas beleza. A gente fez tudo isso. E como é que eu mudo o que está dentro da variável enquanto o nosso programa está rodando? A gente vai criar uma variável que é o valor. Variável valor é igual a prompt, que prompt é tipo perguntar ao usuário. Prompt não significa, tipo, a tradução de prompt não é isso. Mas a gente vai traduzir assim, porque normalmente essas coisas de programação não tem uma tradução certa. Entendeu? O que você tem que entender é a função e como você deve chamá-la. Então, prompt e dentro a gente coloca o texto, que no caso vai ser o que você deseja. Sim. Beleza. O que você deseja? Ok. Legal. Var valor igual a prompt o que você deseja. Eu quero, vamos colocar aqui entre parênteses também, números. Ou seja, eu quero que a pessoa escreva um número quando, se a gente der run, ele vai perguntar o que você deseja, aí números. A gente tem que digitar um número. Entenderam? Legal. Mas agora no caso, eu quero que o número que eu digitei some 2 a ele. Por exemplo, se eu digitei 1, eu quero que some 2 e fique 3.
valor mais 1. Não, mais 2. Assim. Agora, eu quero que no console apareça o valor final. Ou seja, o valor do prompt mais 2. E depois eu quero que ele dê um print no console. Sejam da run. O que você deseja? Eu quero o número 4. Ele foi 4. Será que se eu escrever mais igual? Isso em semicolon. Vamos testar agora. Ai, meu Deus. O valor, será que ele está assumindo que é texto? Galera, como vocês puderam ver, aqui ficou 12. Porque ele está assumindo que é o texto. Então, ó, se a gente der run e a gente pedir 2, vai ficar 22. Porque ele assume que 2 é um texto e o outro 2 é outro texto. Mas para a próxima aula eu vou corrigir isso. Vou deixar esse texto aqui salvo para a gente poder continuar da próxima aula. Mas é isso, galera. Aqui ainda não está funcionando. Realmente não sei o porquê. Deixa eu colocar 2. 2. Muito estranho. Será que se eu colocar esse mais 2 aqui dentro, vai funcionar? Porque, galera, faz muito tempo que eu não programo em JavaScript. Agora ele foi como 12. E agora, será que se a gente colocar mais igual, ele vai? Não. Bem, galera, é isso. Espero que tenham gostado. A gente teve um erro aqui no final, né? Mas pode ficar tranquilo, o próximo episódio sai em breve e eu vou sanar essa dúvida. Que eu estou realmente tentando descobrir o que é. Porque ele vai como 12, porque ele assume que isso é um texto. Só que isso não é um texto. Beleza. Galera, não vou enrolar mais. É isso. Obrigado. E fui. Tchau.